Vamos para Brasília, porque hoje lá, gente, o dia foi de reuniões a portas fechadas do presidente Lula e ministros buscando medidas para conter a alta do preço dos alimentos. A Danila Bernardi está chegando, já nos escuta, tem as informações. Parece que agora há pouco ela soube que está finalizando o encontro, algum encontro importante, está saindo medida e anúncio importante, já ela vai apurar e vai dividir com a gente, mas o fato é que ela já conseguiu conversar com o secretário da Agricultura, Carlos Chiodini, recém-possado, e ela falou com ele sobre esse assunto também. O que o nosso secretário falou, Danila? Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente, Márcia. Carlos Chiodini, que estava como deputado federal, deputado federal estava em exercício, já acompanhava esse assunto aqui, diz que Santa Catarina tem acompanhado com preocupação. Mas eu vou dar um panorama para vocês do que aconteceu com relação a esse assunto aqui hoje, que foi o principal assunto do dia em Brasília, porque logo pela manhã os ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil, também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio, eles se reuniram para poder discutir medidas que têm o objetivo aí de trazer a redução do preço dos alimentos, que estão bastante caros, alguns alimentos aí pesando no bolso, principalmente para o consumidor final. Na saída dessa reunião, já ali para a hora do almoço, mais ou menos, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele disse que as medidas seriam anunciadas ainda hoje e agora há pouco, a imprensa foi chamada para o segundo andar aqui do Palácio do Planalto, onde a gente fala nesse momento, para poder ouvir, então, quais são essas medidas. Daqui a pouco vou apurar quais são, mas, ao que tudo indica, são 6 medidas. Isso foi, inclusive, a Associação de Proteína Animal, representante que estava aqui no Palácio do Planalto, disse que são 6 medidas que ele considerou aí satisfatórias. Teve uma reunião também durante a tarde com representantes dessas entidades, como setores supermercadistas, das indústrias de óleo, de cana-de-açúcar e da carne, que vieram apresentar aí opções, ideias, sugestões do que o governo pode fazer para poder diminuir o custo da produção para chegar até o consumidor final. E, como eu disse, essas medidas vão ser anunciadas a partir de agora. O recém-impossado secretário de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, como nós citamos, o deputado Carlos Chiodini, ele falou quais seriam as medidas necessárias para que os produtores do estado pudessem aí ter essa redução de custo na produção e como tem acompanhado com preocupação esse assunto. Vamos ver o que ele disse. Algumas ações o governo federal deve e pode tomar, como a regulação na quantidade de estoques. O milho, por exemplo, está intimamente ligado com a produção de carne, com a produção de frango, e a alta no preço do milho aumenta lá na gôndola o preço dos alimentos para as famílias brasileiras. Políticas públicas que vêm de encontro que nós já estamos fazendo aqui no nosso território, subsidiando em diversos programas o produtor para que ele chegue a pagar até juros zero e também aumentando o limite para que o pequeno produtor seja enquadrado no Pronaf. Pois é, como eu disse, a gente vai acompanhar as novidades sobre esse assunto, mas uma outra questão econômica que tem preocupado o governo brasileiro, que teve repercussão aqui em Brasília hoje também, foi a taxação que os Estados Unidos anunciou que vai fazer para alguns países, a taxação aí pelo princípio da reciprocidade, inclusive o Brasil. Esse anúncio deve ser feito oficialmente em abril, segundo o presidente Donald Trump, mas já tem gerado bastante preocupação e hoje o vice-presidente da República, o ministro Geraldo Alckmin, ele conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre esse assunto. Os detalhes dessa conversa, que foi uma conversa virtual aí, não foram divulgados ainda, mas nós procuramos a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, para saber como que eles estão acompanhando essas discussões e como que isso pode afetar o Estado. Vamos ouvir a posição da Fiesc. É cedo para ter todo o impacto que essas medidas tarifárias do governo Trump gerarão na economia do mundo e mesmo na economia brasileira. Impacto nas exportações para os Estados Unidos, como haverá um excesso de capacidade produtiva no mundo, porque grandes produtores deixarão de vender para os Estados Unidos. Esses países, China, Canadá e México, também vão aplicar tarifas contra os Estados Unidos e isso deve beneficiar exportações do Brasil para esses países.
Já que pode ter impactos positivos, a gente espera aí que Santa Catarina seja atingida dessa forma, né, Márcia? Vamos seguir acompanhando esse assunto aqui também. Eu volto com você. Com certeza, Danila Bernardes. Obrigada. Se você conseguir apurar algo aí importante agora ainda no Palácio, avisa que a gente volta com você ou me manda mensagem no WhatsApp que eu atualizo o nosso telespectador. Obrigado, um bom trabalho aí para você.